Bom dia a todos e a todas. Excelentíssimo senhor senador Rodrigo Hollenberg, presidente da Comissão Temporária para a Modernização do CDC. Excelentíssimo senhor senador Ricardo Ferraço, relator dos projetos de lei do Senado 281, 282 e 283. Em nome da FEBRABAN, gostaria de agradecer uma vez mais a oportunidade de contribuir para os projetos de modernização do Código de Defesa do Consumidor. Nós não somos contra as medidas que aqui estão sendo discutidas, mas nós também temos, assim como o doutor Odon acabou de colocar, algumas preocupações quanto à constitucionalidade dessas medidas que se propõem. E também quanto à diversidade das estruturas que hoje existem no país. Como aqui também foi dito, existem hoje 647 PROCONs municipais e 27 estaduais. Cada PROCON adota um rito procedimental próprio para a investigação preliminar, para o processo administrativo e para o recurso administrativo. Como disse a doutora Juliana, muitos não possuem quadros e carreiras próprias, ou mesmo concursos públicos, como disse a doutora Gisela. Na maioria deles não existe concurso público. Então, essa diversidade cria certas dificuldades para empresas nacionais, empresas que possuem operações no Brasil todo. Não há critérios técnicos nem requisitos mínimos para escolha dessas autoridades administrativas. Os escolhidos não são homologados ou sabatinados por órgãos legislativos, como são, por exemplo, os membros do CAD ou do próprio CNJ. As decisões dos PROCONs não são proferidas por órgãos colegiados, pelo menos na primeira instância administrativa. Poderia haver critérios mais objetivos para a dosimetria das penalidades previstas na legislação consumerista. Existem alguns critérios no CDC e no próprio decreto 2181, mas eles ainda não possuem a objetividade ou limites claros e precisos para a fixação das penalidades. Parece-nos que a proposta do projeto de lei 5196 criaria tribunais administrativos e criaria juízes administrativos. Seria correto conferir a esses tribunais e a esses juízes administrativos competência mais abrangente do que já possuem os juizados especiais cíveis, que hoje fixam em 20 salários mínimos aquelas causas em que o consumidor pode ir sem advogado e 40 salários mínimos para as causas em que o consumidor estaria assistido por um advogado. Então, nos parece que isso seria um limite razoável para, se dessemos esses poderes aos PROCONs, que deveriam estar nos mesmos limites dos juizados especiais cíveis. Para que as decisões das autoridades administrativas, os PROCONs, sejam dotadas de força executiva extrajudicial, parece-nos que seria essencial a criação de um rito processual que garanta o exercício da ampla defesa e do contraditório. Esse rito processual deveria ser um rito federal, uma lei federal, porque hoje cada PROCON tem o seu próprio rito e cada PROCON tem os seus próprios prazos de defesa, prazos de recursos, e isso cria uma dificuldade imensa para as empresas. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui é que deveria também haver, em uma eventual reforma, a obrigatoriedade dessas autoridades administrativas seguirem as decisões dos tribunais superiores. No mínimo, deveriam seguir as decisões proferidas no rito de repercussão geral,
do recursos repetitivos ou mesmo das súmulas, porque hoje nós temos PROCONs, inclusive estaduais, que se negam a cumprir decisões do STJ. Então, nos parece que isso seria um avanço muito grande, no sentido de diminuir a litigiosidade, de harmonizar as relações e de simplificar as relações comerciais, ou seja, ter uma previsibilidade, uma segurança jurídica, porque as empresas elas se pautam pelas decisões dos seus tribunais, principalmente dos tribunais superiores. Com relação ao projeto de lei 5196, a gente entende que ele deveria ter algumas melhorias, por exemplo, na questão da devolução da contraprestação paga mediante cobrança indevida. Nos parece que cobrança indevida é um termo muito subjetivo. Poderia, por exemplo, ser aquela contraprestação não autorizada pelo consumidor ou não permitida pela legislação vigente. Também nos parece que a previsão da multa diária seria um poder muito grande e desnecessário, porque se admitirmos que a decisão será um título executivo extrajudicial e poderá ser, portanto, executada imediatamente perante um juizado especial cível ou mesmo pela justiça comum, não nos parece necessária essa previsão de uma multa diária, mesmo porque o próprio Código de Processo Civil só admite a multa diária na fase de execução e no descumprimento de decisão antecipatória de tutela. Então, também temos dúvida quanto à constitucionalidade dessa multa diária, conforme também muito bem apontou o doutor Odon. Então, para o aprimoramento do projeto de lei 5196, como eu já disse, entendemos que deveria ser colocado um rito processual mínimo e uniforme para a aplicação das medidas corretivas, independentemente da estrutura administrativa de cada PROCON. O rito processual é essencial para que seja legítimo o título executivo extrajudicial. E a previsão de que as medidas corretivas descritas no artigo 60A somente serão aplicadas nas causas cujos valores não excedam aquelas fixadas para o juizado especial cível. Então, por enquanto, eram essas as colocações que eu gostaria de fazer e fico à disposição para os debates. Obrigado.